Bom dia, gente. Bom, eu acho que esse vai ser um tipo de café com latte. Bom, tô aqui tomando meu cafezinho e vou tomar café, vou comer pão com queijo coalho. Vocês gostam? Eu amo queijo coalho. Enfim, basicamente o bate-papo de hoje é que eu vou contar um pouco da minha história como tendo a síndrome de Tourette. Vocês já ouviram falar? A pessoa, ela apresenta ter tics. Ah, Natália, mas o que é tics? Basicamente, tics é quando você tem um movimento involuntário. Então, movimento da cabeça, um piscar de olho, um franzir testa. Ou outros também que tem tique vocal. No caso, eles fazem um som involuntário. Seja ecolalia, que é palavras assim, falando assim, resumido, que é coprolalia, né? Que, falando logo detalhando, coprolalia basicamente não é todas as pessoas que têm síndrome de Tourette que têm a coprolalia. A coprolalia, na verdade, ela atinge, eu não sei o número exato, mas é tipo 1%, 2% da população que tem Tourette. Bom, eu sempre fui uma criança ansiosa. Se vocês pararem pra me perguntar se eu lembro um pouco da minha infância, eu não lembro quase nada. Mas uma coisa que eu lembro é, eu sempre fui uma criança ansiosa. E talvez meus pais não tenham percebido, e também naquela época a Tourette não era tão assim falada, na meados de 2005, 10 e por aí. Mas a Tourette, ela é uma coisa que você já nasce com ela. E com o passar dos dias, anos, enfim, ela vai, se mostrando, vai aparecendo. Então, você nasce com ela. Eu nasci com a Tourette. É uma coisa louca de pensar, porque quando eu tive o diagnóstico, todo mundo ficou tipo... hã? Tipo isso. Enfim, então sempre fui uma criança ansiosa. Eu sempre tive também muita agonia com textura. Isso aí é assunto pra outro vídeo. Enfim, mas a Tourette realmente, ela veio descaradamente aparecendo na época da pandemia. Eu tinha em torno de 15 para 16, quando eu tive meus primeiros tics. E eu tinha passado por muita coisa já, tava passando pelo pós-luto do meu avô. E aí eu tive meu primeiro tique, tava no terceiro ano do ensino médio. E meus amigos chegavam, assim, meus colegas da época, falavam assim: você tá me olhando estranho. E na época eu ficava tipo: hã? Tá ficando doida? Não tô olhando estranho não. Tá olhando estranho pra mim. Por que você tá olhando assim pra mim? Com raiva? Eu fiz alguma coisa? E ficava tipo em dúvida, ficava tipo boiando, sabe? Até que chegou realmente a pandemia. A minha tia achou estranho, eu fui também percebendo. Eu fazia muito, como meu neurologista fala, eu fazia os tics primários, alguma coisa assim, que é basicamente os tics facial. Então, isso aqui, coisa de expressão facial, essa coisa. Eu ficava assim, provavelmente eu tinha algum tique assim, ó. Eu tenho, pra falar a verdade, eu lembro. Eu tenho assim, ó. Então, eu ficava olhando assim pros meus amigos. Então, eles ficavam tipo, tá chapando? Alguma coisa do tipo, sabe? Então, eu tava fazendo esses tics primários há muito tempo já. Porém, eu não percebia. E até hoje, na verdade, tem alguns tics que eu faço e eu não percebo. Super normal. Aí, beleza. Aí começou a aparecer o tique da cabeça, que é assim ou assim. Depende muito. Enfim. Esse tique, pra mim, eu tenho até hoje. É o mais chato. O mais chato, sem dúvidas, porque minha cabeça toda dói. Se eu tiver com dor de cabeça, aí que piora mais ainda. Enfim. E aí que começou realmente a ficar mais aparente e mais preocupante. E aí, beleza. E aí comecei ter muitos tics. Tique da boca, assim, de careta, da mandíbula. Que assim, dói bastante. Aí, beleza. Aí, avisei pra minha mãe, sempre tinha contato com a minha mãe, avisei pra minha mãe, enfim. E aí eu fui para o meu primeiro neurologista. E quando eu passei por ele, ele falou que era... olha só. Ele falou que era apenas ansiedade e que eu não tinha síndrome de Tourette. Pra você ver, né? Aí, beleza, ele tinha explicado isso pra minha mãe. Minha mãe tinha ido comigo no primeiro consulta.
com esse neuro, era um senhorzinho, e ele falou que eu não tinha ansiedade. Não tinha, era só ansiedade. Depois eu fui pra um outro neurologista, porque os tiques continuavam. E, gente, na época, pra vocês verem, eu tô aqui normal. Não fiz nenhum tique até agora. E, tipo, pra mim, isso agora, atualmente, é uma realidade. Mas, na época, eu não conseguia ficar parada. Não conseguia. Era 24 horas, ou a cada... ou tinha pausas de 5, 10 minutos. Mas era muito tempo fazendo tique. Então eu ficava muito desgastada, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Porque tá lidando com o seu corpo. Então, porra, era muito cansativo, muito chato. Nossa. Fui pro meu segundo neurologista. E aí ele achou interessante o caso. E ele falou, vou te recomendar pra um amigo. Vá lá, faça com ele. Beleza. Aí eu fui pro meu terceiro, que é o meu neurologista atual, Dr. Rodrigo. Beijão, Dr. Rodrigo. Beijo pra você. Não sei se você tá vendo esse vídeo, mas um beijo. Aí, sim, e naquela época eu tinha feito muitos exames também. Tinha feito muitos exames. Fui pra o Dr. Rodrigo. E, gente, foi assim, um negócio assim, muito louco. Eu tinha chegado pra lá, pra ele. Eu já tava muito ruim mesmo. E aí ele falou, tive várias consultas, e viu... Tá vendo? Ele viu o meu caso, ele falou, realmente é síndrome de Tourette. E aí eu comecei a tomar vários remédios. Teve remédios que não me deu bem, no início... Tomei muitos remédios que não davam certo. Não melhoravam os tiques, só piorava meu estado mental, sabe? Comecei a fazer os tratamentos, tudo bonitinho. Porém, uma coisa é fato. Primeiro, cada pessoa é diferente. Ah, Natália, mas você não tá fazendo os tiques do Dileira, então você não tem Tourette. Não é assim. Cada pessoa com Tourette é diferente. Os remédios vão... dar bem com essa pessoa, mas podem não dar bem pra outra pessoa. Atualmente eu faço tratamento. Tomo remédios, muitos remédios. Faço terapia, vou pro neurologista, tô procurando psiquiatra. Fiz recentemente uma avaliação neuropsicológica pra ver se eu não tenho outra coisinha aí perdida e eu não sei, né? Então é sempre bom assim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se tratar. A tempo que passa, meus tiques evoluem. Sabe? E não sei se é o normal, da síndrome, enfim, mas meus tiques evoluem a cada tempo, a cada dia, a cada ano que passa. E aí depois de um tempo eu comecei a fazer tiques vocais. Parando agora pra refletir, tive um negócio aqui agora. Parece que meus tiques evoluem a cada tipo de coisa que eu passo, tipo de situação que eu passo. Porque todo ano acontece um estresse diferente na minha vida. Mas um estresse, não um estresse assim, porque eu sou uma pessoa estressada, todo dia eu me estresso com alguma coisa. Mas é um estresse que, tipo, aquele estresse tá marcando. É um estresse que vai fazer eu ter crise, vai fazer eu pensar com isso todos os dias e tudo mais. Então eu acho que é a partir disso que vem os tiques novos. Será? Não sei, vale a pena pensar. Responder, de falar sobre a Tourette, muita gente fala assim, você tem problema você falar sobre a Tourette, ou tipo, você não se sente constrangida? Não, por quê? Porque, gente, a Tourette, ela é uma síndrome, querendo ou não, que é tabu. É tabu. A gente tem alguns artistas, alguns influencers, né, famosos, como o Dileira, que aparece, né, assim, acho que é o que mais tem em relação a Tourette. Acho que é o único. Não, tem o outro que é o Psyll, né? Mas enfim. Mas eu gosto de falar porque pouca gente sabe. Gente, tem milhões de pessoas que não sabem que essa síndrome existe. E beleza, aí tá tudo bem. Não é obrigado a saber que, né? Tem tantas síndromes também que existem que eu não sei. Passar informação, passar conhecimento, entendeu? Se a pessoa chega pra mim e pergunta, por que você tá fazendo isso? Eu vou lá, respeitosamente, vou falar e explicar. É porque eu tenho uma síndrome de Tourette, que é uma síndrome que faz isso e aquilo. E eu falo sem problema nenhum. Tenho total, falo de boa. Eu gosto de falar, gosto de espalhar informação, porque, querendo ou não, é um tipo de inclusão que eu mesmo tô fazendo comigo, né? Comigo mesma. Então é bom falar, é bom espalhar informação. Tem gente que não se sente confortável e beleza, e tá tudo bem também. Mas no meu caso eu gosto de falar, eu gosto de passar informação, gosto de explicar, a Tourette existe, tá aqui uma prova viva da Tourette, né? E, cara, passar informação. Acho que
é muito importante. Aí se a pessoa vai ser respeitosa ou não, aí é dela, da índole dela. Mas pelo menos eu fiz a minha parte de passar a informação e falar, né, respeitosamente, pra que outra pessoa vai ver outra pessoa com os mesmos sintomas, fazendo tique ou com Tourette, já vai saber. E conheci os meus fisioterapeutas maravilhosos, cada um no meu coraçãozinho, e eles descobriram que eu tinha síndrome de Tourette. Descobriram não, né? Eu cheguei já fazendo tique. Aí, porra, na verdade, foi incrível conhecer eles e tal, porque eles trataram com uma leveza, sabe? Tipo, uma leveza, eles já conheciam a síndrome, então trataram com a leveza. Pô, você tem? Eu me senti tipo uma artista, sabe? Uma pessoa super famosa. Porque eles falam, cara, você tem síndrome de Tourette, sei lá o quê? Meu irmão, que foda. Tipo, massa. Mas eu me senti, tipo, muito querida. Então toda vez que eu chegava, eu tenho um tique de fazer gatinho, gatinho. Aí sempre quando eu chego, gatinho chegou. Sabe? E é uma coisa assim que traz leveza, sabe? Que aquece o coração, sabe? Eu acho que isso é inclusão na prática. Eu acho que a inclusão começa a partir do momento que você tem respeito e quer não informação sobre aquilo, né? Sobre a pessoa, sobre a divergência da pessoa, entre enfins. A Tourette, claro, como qualquer outra síndrome, pra falar a verdade, tem os tempos ruins, tem os tempos difíceis, de crise. Eu tenho crises a ponto de me bater, né? Eu acho que é importante a gente trazer esses assuntos, porque eu acho que informação é sempre muito importante, né, gente? Informar os outros e conhecimento e tudo mais. Quando eu tive o diagnóstico da síndrome, eu fui pesquisar em tudo quanto era site, tudo sobre a síndrome, tudo. Vi o que era tique simples, o que era tique complexo, tudo. Li PDFs, li pesquisas, tudo referente à síndrome de Tourette. Mas, por incrível que pareça, eu ainda mesma não sei lidar quando eu tenho uma crise. Eu ainda não sei como me acalmar, ou de uma forma, tipo, eu só fico ali e espero a crise passar. E quando eu tenho uma crise, é basicamente uma mistura de todos os tiques que eu tenho possíveis, que meu cérebro lembra, eu faço no momento que eu tô com uma crise. Então, depois de uma crise, tanto uma crise sensorial quanto uma crise de tique, eu fico muito cansada fisicamente quanto cansada emocionalmente, e eu só quero ficar deitada. Às vezes dormir pra me regular o dia todo, sabe? E não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né, gente? É aprender a viver, é aprender a lidar com essa característica que eu tenho, entendeu? Uma coisa não posso fazer que a Tourette seja minha inimiga. Tenho que fazer que ela seja minha amiga. Ou aquela que tenha próxima aos amigos, enfim, não. Mas tenho que tratar ela como eu sou, entendeu? Quando eu recebi o diagnóstico, foi um baque pra minha família, um baque. Então era tipo, você vai ser curada e todas essas coisas. Gente, eu tenho fé que algum dia só pare, entende? Mas enquanto não para, eu vou vivendo a minha vida, sabe? Eu vou vivendo a minha vida. Então, o que eu tenho que fazer é gatinho. Ó. Então, o que eu tenho que fazer é somente aprender a lidar com ela, porque ela vive comigo. Tá aqui, ombro a ombro, vive comigo. Então, eu tenho que aprender a lidar com ela, viver certos tipos de situações ou coisa do tipo. É difícil, tá? Muito, pra falar palavrão, muito difícil viver, lidar. E eu acho que é difícil com qualquer outra síndrome ou transtorno. É difícil, gente. Não é fácil. Vou dizer que é fácil, então eu tô mentindo. É difícil. Principalmente porque eu odeio tomar remédio.
Odeio, de verdade. Às vezes eu nem lembro os remédios. Ah, mas coloca lá. Não vai adiantar, porque às vezes eu desligo e falo, já já eu tomo, e aí eu esqueço. Odeio tomar remédio, odeio de verdade. Mas eu tenho que tomar, porque se eu não tomar, eu pioro e volto ao estado como eu tava no início. Então, sabe? É aprender a viver, é aprender a lidar. Então, eu acho que é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a Tourette, vocês podem mandar mensagem ou nos comentários que eu respondo. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês tiverem sobre a Tourette, eu respondo nos comentários. Okay? Como eu já falei, eu gosto de espalhar informação, eu gosto de falar. E quem sabe eu traga mais vídeos sobre Tourette, sobre neurodivergência. Eu quero fazer um vídeo sobre neurodivergência depois. E talvez depois eu traga e encontre outras pessoas, que outras pessoas também neurodivergentes e atípicas também encontrem esse vídeo e não sei, de alguma forma eu ajude alguma pessoa também que tenha Tourette. Eu nunca conheci alguém com Tourette. Eu acho que é minha vontade conhecer alguém. Acho que sim. Talvez não me sentiria tão sozinha. Acho que é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, comenta, né? Faz suas perguntas se vocês tiverem alguma dúvida sobre Tourette. Rapaz, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.